E aí galera rocheda, beleza? Hoje nós vamos trazer mais um personagem pouco conhecido e dessa vez não é um personagem da DC, e sim da Marvel, né? Da co-irmã. Trata-se do Darkhawk, o Falcão de Aço, né? Na tradução aqui no Brasil. Então vamos começar a falar sobre esse personagem, lembrando que esse vídeo foi sugestão de um inscrito, né? Do Dantes Player. Agradeço demais pela sugestão, e quem tiver sugestão de vídeos que a gente possa trazer aqui pro canal, é só comentar aqui abaixo, né? Vamos ver se a galera da Marvel chega junto, né? Para ver se eu posso trazer mais conteúdo de personagens pouco conhecidos também da Marvel Comics, como a gente também tem bastante da DC. Então vamos começar a falar sobre a origem, os poderes e as habilidades do Falcão de Aço. O Falcão de Aço vai fazer sua estreia na revista Falcão de Aço número 1, de janeiro de 1991. Chris Powell é o filho adolescente de Mike Powell com Grace Powell. O pai era policial e a mãe era uma promotora de justiça. E além dele, esse casal também tinha outros dois filhos, né? O John e o Jason. E em um dado momento, o John e o Jason desaparecem da vista do Chris Powell, e aí o Chris Powell vai atrás dos seus irmãos até que eles vão num parque de diversões abandonado. Nesse parque de diversões eles veem o pai deles, Mike Powell, sendo subornado pela máfia. O chefe da máfia, Philip Bazin, ele subornava o pai do Chris, né? O Mike Powell. Eles acabam sendo descobertos, e aí ao tentar escapar dos capangas, o Chris Powell acaba encontrando um amuleto, e ao manejar esse amuleto ele acaba recebendo uma armadura, e essa armadura era conhecida como a armadura do Falcão de Aço. Com essa armadura ele acaba derrotando Bazin e os seus homens. Como o seu pai acabou fugindo, né, ele ficou tão envergonhado de ter sido pego aceitando propina que acabou fugindo, acabou sumindo da vida do Chris. Ele prometeu usar essa armadura recém-descoberta para combater o crime e os supervilões. E assim o fez. Ele acabou enfrentando vários supervilões no universo da Marvel, como o Duende Macabro e o Lápide, mas a sua arqui-inimiga é a Lodestone, que é uma vilã que tem poderes magnéticos, né? Ela tem a habilidade do magnetismo, né? Que nem um magneto, e ela foi desenvolvida pelo mafioso, né? Pelo Philip Bazin, que tinha essa sede de vingança contra o Falcão de Aço. Então ela acaba sendo a grande inimiga do Falcão de Aço, justamente por conta desse envolvimento da luta do Falcão de Aço contra a máfia. Um personagem da Marvel bem conhecido que o Falcão de Aço teve bastante contato foi o Venom. O Falcão de Aço, ele teve dois encontros com o Venom, só que eles meio que não se dão muito bem, sabe? Eles atuam juntos, mas eles meio que não vão com a cara muito um do outro. O Venom combate o crime do jeito dele, já que o Venom, o simbionte, ele é uma criatura que se alimenta de humanos, e o Falcão de Aço, ao saber dos métodos do Venom, ele acaba se opondo fortemente à maneira como ele combate o crime. Então são duas visões de combater o crime diferentes. O Venom devora os bandidos, enquanto que o Falcão de Aço os leva até a justiça. E aí, depois de tantas histórias combatendo vilões da Marvel, o Falcão de Aço recebeu uma grande honraria, né? A principal honraria dos super-heróis da Marvel Comics, que é fazer parte dos Vingadores. Mais precisamente, ele se tornou um membro reserva dos Vingadores da Costa Oeste. Só que, para sua infelicidade, ele acabou não participando de muitas ações do grupo, já que esse grupo foi desfeito pouco tempo depois. Ainda assim, ele acabou desenvolvendo uma grande amizade com a Mulher-Aranha Julia Carpenter. E é durante toda essa jornada de lutar contra o crime, o Chris foi aos poucos descobrindo mais sobre a origem da sua armadura. Ele descobriu que, na verdade, a armadura do Falcão de Aço é uma armadura androide autônoma. Tem várias armaduras semelhantes a essas que foram produzidas por um senhor da máfia alienígena, conhecido como Dargynbok, que ele mantém na sua nave espacial Osh, que fica localizada no espaço nulo. Quando o Chris usa um amuleto, ele acaba trocando de lugar com a armadura.
ele troca o seu corpo, fica no local onde a armadura tá e a armadura vai para onde ele tá. Ficou meio confuso, né? O corpo dele fica na nave e a armadura fica batalhando no local onde ele tá, mas aí a mente dele fica nesse corpo substituto, né? Nessa armadura. Então funciona mais ou menos assim o Falcão de Aço. A mente dele fica na armadura, enquanto que o corpo fica guardado em algum local do espaço. Então dá para perceber que a armadura do Falcão de Aço é uma armadura alienígena. Logo depois, em um dado momento, o Chris acaba se separando do Falcão de Aço. Eles acabam se tornando duas entidades diferentes e o Falcão de Aço ele acaba evoluindo para uma versão 2.0. Essa versão traz novos poderes como construir um escudo de força ao redor do corpo, invocar um construto no formato de falcão e invocar as armas da nave Osh, que fica lá no espaço oculto. E aí depois de um tempo, o Chris e a Darkhawk voltam a se unir, formando a mesma entidade, só que dessa vez ele não precisa mais usar o amuleto para invocar a armadura. Basicamente ele pode invocar a armadura no momento que ele quiser, sem precisar do amuleto. Só que aí depois de tanto usar esses poderes, o Chris Power ele acabou ficando viciado no uso dos poderes do Falcão de Aço. É nesse momento que ele acaba se unindo com um grupo de super-heróis conhecidos como Os Solitários, que são heróis que são viciados nos superpoderes deles e que tem como objetivo se livrar desse vício. Faziam parte desse grupo Turbo, o Duende Verde número 4, que é o Phil Urich, Ricochete, Arco-Íris e a Mulher-Aranha 3, que na verdade é a Matt Franklin. E a missão desse grupo, que foi contratado por um benfeitor que não se identificou e que só foi identificado no final da saga como sendo o Rick Jones, seria localizar os Runaways, né, que é outro grupo de super seres. E aí, um dos problemas que o Chris Powell estava tendo com a armadura Falcão de Aço é que ele não estava mais conseguindo se controlar quando ele utilizava a armadura. Ele estava mais conseguindo manter controle de suas habilidades, ele estava utilizando a sua armadura de uma maneira cada vez mais violenta, e após um confronto com o Turbo, ele acaba decidindo que nunca mais vai usar a armadura do Falcão de Aço novamente. Só que ele acabou quebrando sua própria promessa ao enfrentar um personagem, um super vilão bastante conhecido até de quem só acompanha a Marvel pelo CM, que é o Ultron, né? O Ultron, que apesar de nos filmes ter sido um vilão paia, nos quadrinhos ele é extremamente poderoso e foi necessário a ajuda dos Solitários e também a utilização da armadura, né, do Falcão de Aço para poder derrotar esse terrível vilão. Inclusive o Powell ele precisou até utilizar o Falcão de Aço para provocar uma terrível explosão e poder fazer o Ultron em pedaços. Um dos grandes eventos da Marvel que aconteceu foi a Guerra Civil, né, entre o grupo do pessoal do Registro, né, liderado pelo Homem de Ferro, e o pessoal contra o Registro, liderado pelo Capitão América. O Falcão de Aço ele ficou do lado do Homem de Ferro. Ele se registrou como super-herói e fez parte do projeto Pegasus. E, inclusive, depois que houve a Guerra Civil, que houve a invasão secreta, ele juntamente com Nova passaram a caçar os Skrull para eliminar, né, essa ameaça que estava invadindo a Terra e se disfarçando de várias figuras importantes da Terra, né, super-heróis, líderes de estado e etc. E aí depois dessa saga, o Falcão de Aço vai ter a sua maior saga da Marvel até o momento. O Nova, né, o Richard Rider, ele informou que os Raptores, que é uma espécie de alienígenas da Marvel, eles estavam atrás das Joias do Infinito. E aí o Falcão de Aço, ele queria, obviamente, impedir que eles juntassem as Joias do Infinito, né? Porque se isso cai em mãos erradas, é complicado. Quem acompanhou a Marvel só pelo CM vê que as Joias do Infinito já era uma coisa extremamente perigosa. Quem acompanha pelos quadrinhos conhece mais ainda, porque as Joias do Infinito, porque cada uma das joias tem um poder absurdo, né? Controla tempo, espaço, realidade, etc. Só que quando ele ia atrás dos Raptors, ele teve que confrontar o caçador de recompensas Death's Head, que
foi contratado justamente pelos Raptors para sequestrar o Falcão de Aço, né? Para sequestrar o Chris Paul. Então, ao ver que não ia chegar nos Raptors e que o Death's Head tinha uma nave que podia levar até o planeta Arcturus, que era o planeta onde os Raptors estavam, o Chris Paul ele se deixou levar, né? Ele deixou o Death's Head levar ele para esse planeta. Só que aí o Death's Head acabou sendo traído pelos próprios Raptors, que destruíram a nave do Death's Head logo que eles chegaram no planeta Arcturus. O Chris conseguiu sobreviver, né? O Falcão de Aço conseguiu sobreviver, mas acabou sendo derrotado pelos Raptors. Consequentemente, o Geary, né? O Geary, que é o líder dos Raptors, ele acaba conseguindo remover a armadura do Chris Paul, e ele utiliza a armadura para transformar o irmão do Richard Rider, né? O Robbie Rider, numa entidade conhecida como Darkhawk. E aí, logo depois de transformá-lo em Darkhawk, eles uniu esse Darkhawk com a entidade conhecida como Hatacon, que é uma entidade conhecida por ser mais poderosa do que a Força Fênix. Então, basicamente, os caras estavam criando uma verdadeira armadura de destruição universal. Então, os Raptors decidiram invadir a Terra, para variar, porque todos os aliens do universo querem destruir ou dominar a Terra. E o Chris estava lá, né, todo moribundo lá. Só que aí ele se encontrou com o Razor, que revelou a origem da Árvore das Sombras e do primeiro Raptor. E aí ele aproveitou sua força oculta e emergiu como um novo Falcão de Aço, né, um novo Darkhawk, onde ele funde totalmente sua mente com a armadura. Então o Chris ele conseguiu invocar novamente a sua armadura, e aí ele foi até os Raptors para detê-los. E com a ajuda do Death's Head e do Nova, né, do Richard Rider, eles conseguiram enfrentar os Raptors. Né? O Nova obviamente estava hesitando bastante, porque o Darkhawk era o seu irmão. Ele até mandou o jutsu da conversa para ver se o irmão dele se voltava contra os Raptors, o que deu certo, né? O Darkhawk ele eliminou o Geary, né? Ele eliminou o líder dos Raptors. E aí o Death's Head ele manipulou o núcleo de poder da nave Kree, que tinha sido roubada pelos Raptors para invadir a Terra, para que eles provocassem uma grande explosão. Consequentemente, os Raptors todos morreram, e quem sobrou foi justamente o Darkhawk, que aí o Chris, né, ele conseguiu recuperar a armadura dele, a armadura original, já que o Robbie Rider estava completamente atordoado depois da explosão. Só que aí depois o Darkhawk consegue fugir, depois de bater as suas Negabands, o que causou a fúria do Nova, né? Porque o irmão dele fugiu, né? Ele queria se reconciliar com o irmão. E aí, vendo toda a treta que tinha acontecido, né? E também a participação do Falcão de Aço em tudo isso, ele acabou proibindo o Falcão de Aço de sair da Terra. O Falcão de Aço só poderia atuar agora em missões terráqueas. E eu não sei porque que isso aconteceu, porque o Falcão de Aço foi o menos culpado nisso tudo. Mas enfim, Nova basicamente se moveu pela emoção. Lembrando que as Nova Corps, né, são uma espécie de polícia lá na Marvel, né? Então eles têm autoridade para fazer isso. Bom, pessoal, esse foi mais ou menos a história do Falcão de Aço, pelo menos os principais momentos da vida desse super-herói. Vamos falar agora dos poderes e das habilidades, mas antes eu queria pedir a sua inscrição aqui no canal, com o sininho ativado para ficar por dentro das nossas atualizações. Aproveite e também compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais e mais pessoas conheçam nosso conteúdo. A gente está aí chegando à marca dos 1000 inscritos, estamos começando... nem tanto agora, né? Já faz 2 anos que a gente tem esse canal, mas aí a gente tá nessa caminhada e eu espero muito a ajuda de vocês para que a gente possa continuar produzindo mais conteúdo de qualidade. Então, para que a gente possa continuar produzindo mais conteúdo, compartilhe esse vídeo com a galera e deixe seu like e deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos continuar. Os poderes e as habilidades do Falcão de Aço estão relacionadas à armadura que ele traz, né? São os seguintes. Ele tem o amuleto Darkhawk, né? Na verdade ele tinha o amuleto Darkhawk, que é o amuleto que transfere a consciência dele para o androide Darkhawk e traz a armadura, deixando o corpo dele guardado, né, em algum lugar na nave, né?
E esse Android Darkhawk, né, o Android do Falcão de Aço, ele traz as seguintes habilidades. Ele tem força e durabilidade sobre-humana, agilidade, velocidade e reflexos sobre-humanos, conjuração de armas, ele pode conjurar as armas da nave, né, da nave Osh. Ele tem capacidade de voo, auto-reparo, a armadura pode se consertar se ela for danificada, visão infravermelha e telescópica, criação de campos de força e disparo de raios de concussão. Esse é o seu principal ataque a longa distância. Além disso, o Chris Power, ele é um combatente habilidoso no combate corpo a corpo, sendo especialista em Kendo e Karatê. Então mesmo se ele está sem a armadura, ele ainda consegue se virar em algumas situações. Bom, agora vamos falar das versões do Falcão de Aço em outras mídias. Ele aparece na animação Marvel's Action Hour dos anos 90. Ele aparece na Lego Marvel Universe, o universo da Marvel feito de Lego. Ele aparece no jogo Marvel Future Fight. Ele aparece nos jogos Contest of Champions e Realm of Champions. E ele também aparece no jogo do Guardiões da Galáxia. É esse jogo que saiu recentemente para o PlayStation 5. Bom pessoal, então é isso. Essa foi a história do Falcão de Aço. O que é que você achou dele? Você acha que algum dia a Marvel vai trazer o Falcão de Aço para o cinema, né, para o CM? Comenta aqui embaixo e eu vou deixar aqui mais 2 vídeos para que você possa continuar maratonando o nosso canal. Beleza? Então é isso. Valeu!